Amém. Amém, igreja. Estamos aqui para dar início ao nosso culto. Vamos louvar o Senhor neste momento e aí onde você se encontra, abra seu coração, deixe o Espírito Santo fluir e nós vamos adorar aquele que vem. Aleluia, Jesus. Abra seu coração nesta hora e deixe o Espírito Santo de Deus mover. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Senhor. Ele é o caminho e a verdade. Ele tem um lugar preparado para nós. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Jesus. Não se turbe vosso coração. É de Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Ele vos dará o Consolador. Que o mundo não pode receber, mas Ele é entre nós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Senhor, quero te amar mais, Senhor. 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 Oh Deus, nós te amamos, te adoramos, Jesus. Oh Deus, Santo Tu és, Jesus. Santo, Santo Tu és, Jesus, aquele que nos tem nos Teus braços, Jesus. Oh Deus, nós queremos mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Não há melhor lugar que estar na Tua presença, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Te adoramos. Doce
nós te louvamos nessa manhã. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos podendo hoje nos reunirmos aqui para gravar, Deus, esses louvores, essa palavra, para podermos transmitir para os nossos irmãos nas suas casas. Oh Deus, o fluir do Espírito Santo vai tocando cada um desses irmãos agora. Toca, Senhor. Oh Deus, que a tua unção quebrante os corações, para que a palavra ministrada possa ser recebida como transformação, como poder da parte do Senhor. Manifesta a tua glória, Senhor. Manifesta o teu poder. Oh Deus, toca os corações lá nas casas. Oh Deus, aonde os meus irmãos estiverem, toca as suas vidas, toca as famílias. Nós oramos por essa nação, oramos pela Bélgica, oramos por Bruxelas e por todo o país, e declaramos a tua unção, despedaçando todo jugo de enfermidade, todo jugo maligno de medo, de ansiedade. Nós declaramos que porque o Senhor nos ama, o teu amor é perfeito, e o teu amor lança fora todo medo. Por isso nós não estamos com medo das coisas que o inimigo levanta, porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Ó Senhor Deus, levanta-te a nosso favor. Nós clamamos ao Senhor para que o Senhor possa mudar as circunstâncias e nós possamos voltar a nos reunir, a congregar, a realizar cultos onde estaremos juntos. Ó Deus, libera o teu poder, faz o teu milagre. Essa nação, ó Deus, a Bélgica, que hoje tem o maior número de casos, ó Deus, dessa enfermidade, o maior número de mortes, proporcionalmente, nós cremos que é onde maior o poder de Deus vai se manifestar. O Senhor nos trouxe para esse lugar com um propósito, e nós não abrimos mão de sermos instrumentos do Senhor, ó Deus, nas tuas mãos poderosas. Por isso nós te louvamos e te bendizemos. Ó Senhor Jesus, manifesta o teu poder e a tua glória em nós e através de nós. Quem crê aí na sua casa, diga amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? É uma alegria muito grande podermos estar gravando aqui no prédio da igreja, né? Esse nosso culto. Estávamos até então gravando em casa. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de Hebreus, no capítulo 7, a partir do versículo 1, a propósito dos nossos dízimos e ofertas. É muito importante que os irmãos busquem viver aquilo que a palavra de Deus diz, porque esse é um tempo onde, de fato, a fidelidade dos irmãos é muito importante, mais do que foi em outros tempos. Por quê? Porque antes nós tínhamos oportunidade de estar aqui no culto, tirar ofertas aqui, receber em loco, mas agora nós só contamos mesmo com a disposição dos irmãos, na fidelidade, de ou transferirem para a nossa conta, ou me chamarem seu líder, para entregar para eles em mãos, né? Uma oferta, ou o seu dízimo especialmente. Mas nós queremos de fato convocar você para prestar atenção na palavra e entender princípios da parte de Deus que são bênção para a sua vida. Entenda bem, é muito importante você compreender isso. A palavra de Deus diz, Hebreus 7, a partir do versículo 1, fala: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles,
recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Amém, queridos? É aqui que eu quero compartilhar com você. A palavra de Deus nos ensina que aqui são homens mortais, como eu, apesar de ter o Senhor e que eu vou viver eternamente, mas o meu corpo ainda é mortal. Aqui sou eu, um homem mortal, que recebo os seus dízimos, as suas ofertas. Mas ali é Ele, o Senhor. Melquisedeque, na verdade, é um tipo de Cristo. Muitos dizem que é o próprio Cristo, numa teofania, numa expressão física do Deus vivo. Então Melquisedeque, ele é sumo sacerdote para sempre, e esse é Jesus, perpetuamente. Nós temos um sumo sacerdote. Qual é o papel do sumo sacerdote? Ele intercede pelo povo diante de Deus. Ele apresenta sacrifício diante de Deus. E ele traz a palavra de Deus para o povo. Então nós temos um sumo sacerdote na pessoa de Melquisedeque. Jesus, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A relação é direta com Deus. Então entenda, quando Abraão pagou esse dízimo, não havia ainda a lei, não havia ainda uma regra. Ele fez isso por reconhecimento, um reconhecimento sobrenatural. A questão é, você reconhece sobrenaturalmente que tudo é de Deus? Foi isso que Abraão entendeu. A vitória que ele teve contra aqueles reis, foi Deus que deu. Os despojos que ele recolheu, foi Deus que deu. E aí o que ele fez? Sobrenaturalmente, movido por Deus, ele deu o dízimo de tudo. Isso é um ensinamento para nós. Não está na Bíblia. Desculpe, não está na lei. Não está na lei, não é incluído na lei. Ele é algo acima da lei. Então entenda, isso é graça pura. Naquela época a graça se manifestou. E alguns dizem, mas isso estava no Velho Testamento. Pois é, mas ali a primeira coisa que aconteceu foi que o Melquisedeque trouxe para Abraão a ceia. Ele trouxe o alimento. Abraão veio de uma guerra, de uma luta, cansado. E o que ele recebeu? Ele recebeu vida. Ele recebeu força, energia da parte de Deus. O pão e o vinho simbolizam isso. Ele recebeu a ceia. E ele devolveu o dízimo. Então entenda, dízimo e ceia tem tudo a ver. Então se a ceia ainda é feita, o dízimo também. Aí Jesus falou, quando você cear, faça memória de mim. Eu te digo mais, quando você dizimar, quando você ofertar, faça memória de Jesus. Você está devolvendo algo que você sabe que foi Ele que te deu. Seja fiel. A igreja pode não estar se reunindo fisicamente, mas a igreja continua existindo. Se você acha que porque não está tendo culto não precisa dizimar, não precisa ofertar, você não entendeu ainda que você é igreja. Você não vai à igreja. Como você é igreja, eu te convoco a depositar, transferir para a nossa conta no Banco Belfis. Nós divulgamos esse número no grupo da igreja. E se você tiver dúvida, você pode me procurar. E se você não puder fazer o depósito ou transferência, você vai me ligar. Eu vou até a sua casa, onde você quiser. Eu vou buscar. Porque esse é o meu trabalho. Eu sou o sacerdote que Deus levantou para fazer esse trabalho. Amém? Seja fiel e Deus com certeza vai te abençoar. E eu já vou orar para te abençoar. Senhor, eu quero declarar sobre a vida desse irmão, dessa irmã que estão nos assistindo e que vão exercitar a fidelidade que estão aprendendo com a tua palavra. Eu declaro em nome de Jesus que assim como eles devolvem aquilo que é designado para que a igreja seja sustentada, o Senhor vai dar a eles o alimento que eles necessitam em tudo quanto eles precisarem. Assim eu os abençoo, e aquele que recebe, diga amém. Amém, meus irmãos amados. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus agora. Quero que os irmãos estejam com seus corações abertos para receber aquilo que nós vamos compartilhar. Eu quero te falar hoje sobre a vitória no meio da crise. Eu tenho ministrado nos nossos devocionais todos os dias, pelo Instagram e pelo Facebook, devocional falando, eu quero dizer para os irmãos, o conteúdo, o princípio é o mesmo dessa ministração. Eu quero dizer para você que a graça de Deus, ela não deve ser simplesmente um ensinamento ou um objeto da sua fé.
A graça não é uma estratégia para você atingir algo na sua vida. A graça deve ser o princípio pelo qual você vive. Viva pelo princípio da graça. A graça é um princípio, por quê? Porque ela começa com Deus. É Deus quem principia a graça. É Deus quem dá a graça. Nós recebemos graça de Deus. Salvação é pura graça. Poder servir a Deus é pura graça. Graça não é motivo para você deixar de fazer as coisas. Graça não é motivo para você ficar à toa. Graça é o princípio de vida pelo qual você deseja servir a Deus, pelo qual você deseja glorificar o nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Hebreus 1, versículos 3 e 4: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus, tendo apresentado a sua própria vida como um sacrifício, herdou um nome que está acima de todo nome. Por isso, toda a honra e toda a glória são dadas a Ele. A Bíblia também diz em Efésios 2, de 4 a 6: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos pecados e delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar dos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Sabe, o Senhor, Ele é totalmente amável. O Senhor é cheio de beleza e glória. E a Bíblia diz que você está nele diante de Deus. Irmãos, exercita a sua imaginação, contextualiza, projeta você na eternidade, você na glória, nos céus, acima dos principados e potestades com Ele. Porque a Bíblia fala que é isso que é a verdade, nós estamos nele. Mas sabe, nós temos encontrado muitos irmãos com o coração partido, clamando por uma palavra de Deus, com medo de tudo que está acontecendo, de um vírus, Covid-19, com medo. Sabe, mas eu creio que a palavra de Deus para nós hoje não é para nós fazermos alguma coisa. Faça alguma coisa. Reaja, se proteja, usa máscara, não usa máscara, dá a mão, não dá a mão, encosta o cotovelo, chuta com o pé. O que você faz nesses dias? Qual a sua forma? Faça alguma coisa. Eu creio que não é essa palavra que nós temos da parte de Deus. Não é faça alguma coisa. A palavra de Deus para nós nesses dias é: veja aquilo que você não está vendo. Tenha os seus olhos abertos. Eu oro para que o Senhor retire toda a escama, todo tipo de fumaça que está encobrindo a realidade. O inimigo, ele lança coisas para distrair a nossa atenção, para que nós possamos focar nos problemas e não naquele que resolve os problemas, que é o Senhor. Portanto, nós vamos olhar para Ele e ver o seu amor. Enquanto nós somos libertos por sua graça, para quê? Para que possamos reinar em vida, possamos viver aquilo que Deus planejou. João 8,32 fala isso. Então vejam, qual é a verdade? Não, pastor, mas veja, a verdade dos fatos é que existe uma doença. Não, a verdade dos fatos é que existe um Deus que já tomou sobre si as nossas enfermidades. Essa é a verdade que nós precisamos. Não é a realidade do mundo, mas a verdade da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer isso. Para quê? Para sermos livres de todo medo e ansiedade. Por quê? É a verdade do amor, da graça, do favor imerecido de Deus em Cristo Jesus, que nos liberta do medo. Nós precisamos então descobrir o quanto Ele nos ama e se importa conosco. Você precisa descobrir. Não, pastor, eu já sei disso. Pois é, você precisa saber disso diante das circunstâncias. Não é só um assentimento mental, não é só um pensamento que você acha bacana. Não, é a sua realidade de vida. Isso faz parte da sua realidade. Você realmente crê naquilo. Aquilo realmente é a sua forma. Quando vem a ansiedade, você se lembra: não, mas eu sou amado por Deus.
Quando vem o medo, e vem porque somos humanos, você fala, não, mas Deus me ama, eu não preciso ficar com medo. Deus é poderoso, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero que você diga amém, porque essa é a verdade. E o que a Bíblia fala? Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, essa palavra foi dita para os fariseus lá. Por quê? Eles conheciam a verdade. Eles foram instruídos na palavra, entenda, conheciam aquilo que estava escrito na Torá, no Velho Testamento. Eles conheciam o que estava escrito, mas entretanto eles não conheciam a verdade. Eles estavam presos na lei, eles não conheciam a graça. Eles tinham que cumprir a lei para poderem ser aceitos por Deus. Portanto, meus amados, o fato é o seguinte: muitos estão derramando lágrimas de medo, de insegurança. Eu liguei para uma moça ontem, nem é da nossa igreja, mas ela é uma missionária, ela esteve aqui, e ela e toda a sua família estão com o Covid-19. O pai dela foi internado, está no hospital, com problema no pulmão. E ela mandou uma mensagem pedindo uma oração, dizendo assim que eles estavam com muito medo, muitas incertezas, e ela é uma moça de Deus. Eu liguei para ela e falei essa palavra, o mesmo conteúdo do que está aqui. Falei, irmã, você é amada por Deus. Não tenha medo, porque o amor de Deus sobre a sua vida te garante proteção. O verdadeiro amor, que é o que Ele sente por você, lança fora todo medo. Mas sabe, na lei da primeira menção, que é a lei que fala que a primeira vez que algo é usado na Bíblia, isso mostra o princípio pelo qual Deus quer nos orientar. E tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, lágrimas aparecem de uma mulher, em cada uma das situações, né? E o que é que Deus faz? Ele recolhe essas lágrimas. Ele recolhe como preciosidades. Por quê? Porque Deus quer enxugar toda lágrima. Enxugar toda lágrima. Sabe, a Bíblia fala sobre isso, né? No reino de Jesus Ele enxugará toda lágrima. Por quê? Porque nós temos, naturalmente falando, anseios, ansiedades, medos. Mas eu quero dizer para você, hoje, nesse tempo, debaixo do princípio da graça, Deus quer enxugar as lágrimas da igreja. Ele quer, de fato, te mostrar o teu coração em Cristo, que é um coração curado. Sabe, não é que Ele quer curar, Ele quer te mostrar que o seu coração em Cristo é curado. Um coração perfeito, porque é o coração de Cristo. Em você, você é parte do corpo de Cristo. Deus quer te libertar de todo o tormento. Você pode dizer glória a Deus? Lá em Gênesis 21:16, o choro de uma certa escrava, Agar, entenda, Agar, ela teve um filho com Abraão. Não era, de fato, o filho da promessa. Foi uma iniciativa de Abraão, na verdade de Sara, porque queria ter filhos, e queria ter filhos através de outro. Mas a coisa não funcionou como ela imaginava, e Agar, e aí ela mandou, quando ela teve o próprio filho, ela mandou expulsar Agar e o filho. E Agar chorou. Agar chorou, colocou o filho longe dela, para não ver ele morrer. E o que é que Deus fez? Deus enxugou suas lágrimas. Deus cuidou dela. Não importa que ela não era a vontade perfeita de Deus, Deus cuidou dela. Deus cuidou, Deus deu água, Deus sustentou o seu filho. Deus fez do seu filho também uma grande nação. Entenda, Deus quer enxugar as lágrimas. Deus quer enxugar as lágrimas daqueles que estão perdidos, que estão rejeitados. Deus quer enxugar as lágrimas das suas ovelhas. Sabe, Deus quer enxugar e quer te dar um novo parâmetro, uma nova forma de enxergar. Todos nós escutamos que Deus quer o nosso bem, que Ele quer nos curar, porque a palavra de Deus diz isso, quer que nós sejamos plenos. O que é o propósito de Deus? Que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é que Jesus Cristo é a nossa cura, a nossa salvação, a nossa cura, a nossa herança. Ele é a nossa vida. Sabe, então, meus amados, Deus quer que nós sejamos plenos. Deus quer te dar vida em abundância. Por isso que a palavra de Deus diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sabe, queridos, o fato é o seguinte: nós temos algo chamado consciência, né? E Deus quer nos trabalhar e nos abençoar no fundo do nosso coração. Mas nós temos uma consciência. E a nossa consciência, queridos, desde Adão, ela foi firmada no alimento de uma certa árvore chamada conhecimento do bem e do mal. Portanto, isso veio a se manifestar nas nossas vidas. E hoje, a nossa consciência, naturalmente falando,
ela trabalha por esse caminho, pelo caminho do conhecimento do bem e do mal. Então nós avaliamos as coisas sob essa ótica: é bem ou é mal? Então, um vírus é mal, porque o vírus quer te matar, então eu tenho medo dele. É assim que nós avaliamos, é uma avaliação natural. Mas Deus quer te libertar disso que te atormenta, porque a Bíblia fala que nós temos que renovar a nossa mente. Renovar a mente com o quê? Com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o alimento. Então nós precisamos renovar a mente, porque a nossa mente velha, ela está avaliando as coisas de maneira natural e não de maneira sobrenatural. Ela olha para a doença, ela olha para a falta de dinheiro, ela olha para a dificuldade, ela olha para a briga, para a confusão, ela não olha para a palavra de Deus. Por isso nós precisamos renovar a mente. E o que isso vai fazer, segundo o apóstolo Paulo? Transformar a nossa alma. Então Deus quer nos fazer prosperar em tudo. E essa consciência precisa ser transformada pelo mover da palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Olha só o que diz em João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então veja, você tem o direito de ser curado, suprido, direito legal. Por quê? Porque a lei de Moisés dizia o seguinte: se você errar numa coisinha, você está condenado. Mas qual é a lei de Cristo? Eu paguei o preço por você, você está livre. E é isso que nós precisamos ver. A lei foi dada por um servo. Moisés era um servo. E a graça? A graça veio através de um filho. O filho. Então a verdade do lado da graça, ela é existente. A verdade está do lado da graça e não da lei. A lei é verdadeira, mas a lei não liberta. A lei é a verdadeira, a lei é a palavra de Deus, a lei é o caráter de Deus, mas ela não te liberta, ela só te mostra o seu erro. Mas a graça não. A graça é Cristo pagando o problema que a lei causou. Cristo pagou no nosso lugar. Então quando eu disse para vocês, eu quero repetir, né? Os judeus ouviam a lei desde os 5 anos de idade, sabiam decor, repetem, falam decor, mas eles não conheceram a graça. A graça veio, Jesus, mas eles rejeitaram. Eles rejeitaram Jesus, porque eles queriam ainda, segundo a mente deles, um rei natural, que viria para ganhar uma guerra natural. Eles não entenderam aquilo que Jesus Cristo veio para fazer. Sabe, queridos, no primeiro milagre da lei, que foi o que Moisés fez, ele transformou a água em sangue. O que aconteceu? A água morreu. No primeiro milagre da lei, houve morte. Mas no primeiro milagre de Cristo, a água virou vinho, alegria, desfrute, vida. Então veja, o milagre da graça transforma algo insípido em vida. Mas o milagre da lei faz com que aquilo que era vivo morra. Por quê? Porque vai mostrar a realidade do pecado. Portanto, Jesus falou: você vai conhecer a verdade e a verdade te liberta. E é essa verdade que Deus quer que você conheça hoje. Uma graça, um favor totalmente puro, que vai libertar você de todo e qualquer medo, todo e qualquer fantasma que ronde a sua mente e a sua vida. Então veja, queridos, o fato é que Cristo é o nosso representante perfeito. Como eu falei na palavra dos dízimos, ele é o sumo sacerdote. Isso é um retrato lindo de Jesus. O que ele está fazendo assentado à direita do Pai? Por 2000 anos ele tem sido o sumo sacerdote da igreja. Sabe, a igreja ignora isso. Nós temos lá um advogado, um intercessor, alguém que intercede por nós. Sabe, ele não está lá tentando achar falhas e punir a gente com vírus, com pandemias. Ele está nos representando diante do Pai. A Bíblia fala que ele está à destra do Pai e intercede por nós. Ele guarda as nossas vidas. Você deve dizer glória a Deus. Então veja, a imagem da nação dependia do quê? Do sacerdote. Se o sacerdote fosse ruim, Deus rejeitava toda a nação. Então veja, se o sacerdote fosse bom, Deus aceitava e abençoava a nação toda por conta do sacerdote. O sacerdote é o nosso representante. Entenda o princípio. Porque o nosso primeiro representante, Adão, errou, nós todos sofremos com o pecado. Fomos condenados. E porque o segundo Adão, o último Adão, fez a coisa certa, nós somos abençoados. Ele é o nosso representante. Ele respondeu de maneira positiva. Ele não pecou, ele fez a vontade de Deus.
Então, veja, as pessoas naquela época não podiam esperar um ano bom, um ano abençoado, se o sacerdote fosse reprovado. Por isso ele tinha que ter todo um cuidado, e era uma vez por ano só. Por quê? Para ele tomar todo o cuidado na hora de entrar lá, porque era muito sério. A nação toda ser reprovada por isso. Eles eram escolhidos, se preparavam, se lavavam, se purificavam, jejuavam, se isolavam, se separavam. Por quê? Por causa do pecado. Mas se tivesse um defeitinho, ele morria lá dentro e a nação era reprovada. Olha o que diz a Bíblia em 1 João 4,17 a respeito de Cristo. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é Jesus Cristo, também somos nós nesse mundo. Mantenha a confiança, porque o que Cristo fez pagou por você, e você é assim como Ele é. Já ia ser muito bom se a gente pudesse ser usado como Jesus, né, ali nas margens da Galileia. Se nós pudéssemos dizer que nós somos tal qual Ele, imaginou? Todo mundo que vem a nós é curado. Mas ela diz que nós somos tal qual Ele é hoje. Depois de ter feito tudo, depois de ter vencido tudo, vencido a morte, de estar assentado à direita do Pai, a Bíblia fala que nós somos tal qual Ele é hoje. Talvez você não consiga discernir, avaliar. Ore, peça para Deus te mostrar isso. Sabe, Ele está coroado com honra e glória. Toda a autoridade tinha sido dada para Ele na terra, mas já foi dada no céu também. Desculpe, toda a autoridade tinha sido dada no céu e Ele conquistou na terra. É o processo invertido. E agora, acima de todo principado e potestade, o homem em Jesus conquistou uma posição de reino e domínio. Acima de todo nome que exista no céu, na terra ou debaixo da terra. O nome de Jesus está acima de todo, e Ele nos inclui nisso. Veja, no mundo que há por vir, na Nova Jerusalém, Ele é o vencedor sobre toda e qualquer crise que exista ou venha existir no mundo. Então Ele falou, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a palavra diz que nós somos como Ele é. Nós somos neste mundo tal qual Jesus é. O Senhor Jesus não tem doença, não tem vírus, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem medo, não tem pobreza, não tem pânico, não tem morte. Ele tem vida em abundância. Diga glória a Deus. Sabe, nós temos. Então entenda, pastor, mas eu não estou vivendo isso. Pois é, por isso que eu estou pregando. Você tem isso. Você tem, isso existe, potencialmente liberado por Deus. Como é que eu faço para viver isso? Pela fé. E a sua fé é que você precisa começar a fazer essa confissão. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. E tal qual Ele é, eu sou nesse mundo. Então, queridos, nós temos que contemplar a Ele. O que é contemplar? Olhar para Ele, conhecer a Ele, olhar para a sua palavra, buscar a Ele. E a Bíblia nos ensina que nós nos tornamos semelhantes àquele que contemplamos. Quem acredita numa imagem vazia, oca, se torna vazio e oco com uma imagem. Mas aquele que crê em Jesus, que não precisa ter imagem, não precisa ter foto, é só pela fé. Aquele que crê nele se torna sobrenaturalmente semelhante a Ele. E a Bíblia fala que nós vamos conhecendo a Ele pela palavra. E vamos sendo transformados, com a nossa mente sendo renovada para conhecer quem Ele é. Vamos contemplando a Ele, conhecendo a Ele, sendo transformados pela sua vida que flui em nós. E aí o que acontece? Nós somos transformados de glória em glória. E vamos adquirindo a estatura dEle, o varão perfeito. E essa obra é feita como pelo Senhor, o Espírito. É isso que a Bíblia diz. Então o que você pensa que aconteceu com Pedro quando ele viu Jesus andando sobre as águas? Ele olhou aquilo e falou, mestre, eu quero fazer isso que o senhor está fazendo. Se é o Senhor, me manda ir ter contigo, pode vir. E ele andou sobre as águas. Um homem andou sobre as águas. Ele estava acostumado a andar de barco, navegar sobre as águas, mas andar, nunca. Então veja, ele se tornou como Jesus naquele momento. Ele andou sobre as águas como Jesus. Mas quando ele olhou para as circunstâncias e parou para pensar no conhecimento do bem e do mal, ele pensou o quê? Não, mas peraí, não é possível andar sobre as águas. E começou a afundar. Então ele olhou para o conhecimento. Então, mas o conhecimento de Deus está acima do bem e do mal. Com Deus você consegue andar sobre as águas, com Deus você consegue voar. Mas o bem e o mal dizem, não, isso é possível, isso não é possível. Olha para Deus, confia nele, busca conhecer o que Ele conhece. Ele se tornou como Jesus.
E quando você olha para Ele, para Jesus, para a sua palavra, e Ele é o verbo vivo, você se torna como Ele. Você quer se tornar como Ele? Busque a Ele. Buscar-me-eis e me achareis. Por isso o diabo quer que você foque em você mesmo, na sua dificuldade. Ele quer que você pense, olha só, olha os seus sentimentos, olha os seus erros, olha as suas dificuldades, as suas falhas. Veja, e aí a fé não funciona. Por quê? Porque você fica debaixo de condenação. Você olha os seus defeitos, que infelizmente acontecem, e aí você fica paralisado pela condenação, porque ele vem para te condenar. Ele vem, o diabo, para te roubar, matar e destruir. Mas o Espírito Santo te mostra Cristo. Então o Senhor disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele o glorificaria. De que maneira? Nos ensinando a conhecê-lo. Então nós nos esquecemos de que o Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Ele. O lindo Jesus, né? Ele veio para quê? Para servir com vida. Ele veio para servir, para lavar os nossos pés, para tirar essa sujeira que o mundo traz e nos impede de enxergá-lo. Por isso Ele andou sobre as águas. Ele anda acima das circunstâncias. As águas na Bíblia representam a morte. Jesus andou sobre a morte. E nós estamos com Ele. Estamos acima dos principados e potestades. Então esses são dias que nós precisamos receber dEle. Entenda, Jesus quer te dar. A graça é que Ele te dá. A graça é que Ele fornece o que você precisa. E da sua parte a graça é crer e receber. Mas eu não mereço. Não, você não merece. Você é amado. Não é uma questão de merecimento. Mas é difícil para a gente entender nesse relacionamento com Ele, que é diferente do relacionamento com os homens. Porque a Bíblia fala, pastor, mas a Bíblia não fala que mais bem-aventurado é dar do que receber? Com os homens sim, mas com Ele não. Mais bem-aventurado é receber do que dar. Ele quer que você receba. Na história de Marta e Maria, Marta estava fazendo um monte de coisas. Ela queria dar algo para Jesus. E Maria estava deitada, sentada, quedada aos pés dele, querendo receber dele. E o que é que ele falou? Que ela escolheu a boa parte, a melhor parte. Isso não seria tirado dela. Receba de Jesus. Receba. Essa é a boa parte. A boa parte é que Ele tem muito para te dar. É inesgotável o que Ele tem para te dar. Você pode dizer amém? Olha só o que diz o Salmo 116, que eu amo. Eu nunca tinha enxergado dessa maneira. Olha como a palavra é tão preciosa. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, diz o salmista. E aí ele mesmo responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que eu vou dar para Ele? Eu vou beber dele. O que eu vou dar para Ele é receber dele. O que eu vou dar para Ele é a minha fé e o meu coração de que tudo que eu preciso vem dele. O que eu posso dar para Jesus? Não, é Ele que pode me dar tudo. Eu dou o meu coração dizendo: Senhor, eis-me aqui, faz de mim segundo o teu querer. Me abençoa, Senhor, porque eu confio no Senhor. Jacó lutou a noite inteira com o anjo que representava Jesus. E o que ele falou? Eu não te largo enquanto você não me abençoar. Jacó desejou receber de Deus. Por isso ele foi abençoado. Por isso as 12 tribos vêm dele, porque ele desejou. Esaú rejeitou. Esaú trocou o seu direito por um prato de lentilhas. Esaú foi imediatista. Ele falou: não, vou esperar isso até quando? Eu estou com fome, me dá essa comida aí. Você às vezes não está sabendo esperar, não está sabendo confiar em Deus. O salmista agradeceu a Deus por aquilo que Ele tinha lhe dado, dizendo: eu quero mais do Senhor. Senhor, eu te agradeço, mas eu quero mais. Você tem fome e sede de Deus? Você quer receber mais dele? Quando você faz isso, sabe o que você está fazendo? Você está honrando a Deus. Tem gente que pensa que vai honrar a Deus quando der algo para Ele. Que darei ao Senhor? Eu vou tomar mais dele. Eu vou receber mais dele. É isso que Deus quer te dizer hoje. Você quer saber o que agrada a Deus? Você querer receber mais dele. Pastor, isso parece egoísmo. Não, isso não é egoísmo. Isso é glorificar o nome de Jesus. Porque quando você faz isso, você está dizendo: creio em ti, Senhor. Todas as minhas fontes estão em ti. Tudo que eu preciso vem de ti. Eu creio no Senhor. Glorifico o nome do Senhor, querendo mais dele, desejando mais dele, tendo fome. O que ele diz? Vinde, comprai, comei de graça, sem dinheiro. Jesus está te chamando para receber mais dele. Você quer receber do Senhor? Amém. Portanto, amados, você precisa do quê? Fé para receber.
A lei rouba, mas a graça aumenta a fé. A lei rouba, porque ela te mostra os teus defeitos, mas a graça, ela aumenta a sua fé, porque ela mostra o que Cristo fez. Não olhe para as circunstâncias que te cercam, não olhe para a doença, não olhe para aquilo que o governo está dizendo. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Ele te livra de todo mal, Ele te abençoa completamente. Olhe para Cristo, experimente a sua vitória nos dias de crise. É no vale que Deus vai te abençoar. Quantos dizem amém? Amém. Então os libertos vão experimentar uma grande fé. O problema de nós dependermos de nós mesmos para vencer no meio da batalha é que nós perdemos a fé. Por quê? Porque a gente enxerga a nossa fraqueza. O que é que Jesus mais disse para os seus discípulos? Disse mais de uma vez. Ele falou: ó homens de pequena fé. Eles tiveram medo da tempestade. Jesus levantou e acalmou a tempestade. Ele falou: por que vocês não acreditaram? Por que vocês são tímidos? Quando eles não conseguiram expulsar o demônio, Jesus falou: olha, é preciso jejum e oração. Ó homens de pequena fé, por que vocês recebem tão pouco de mim? Eu tenho tanto para dar, por que vocês não recebem aquilo que eu tenho? Jesus veio para servir com tudo o que Ele tem. Qual foi a última mensagem que Ele deu na Santa Ceia? Ele veio para servir. Receba de Jesus. Receba. A ceia representa isso. O que é que Ele está te servindo? O próprio corpo, o próprio sangue. Portanto, meus amados, no Antigo Testamento as pessoas precisavam se arrepender para depois receber. Mas no Novo Testamento nós recebemos primeiro, e a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Receba do Senhor e Ele vai gerar em você esse arrependimento que é necessário. A graça não deve ser um ensinamento ou um objeto de fé, mas a graça tem que ser o seu princípio de vida. Viva por ela. E a graça é a pessoa de Jesus. Quando você toca nele, você toca na sua graça. O diabo quer que você coloque o foco em você mesmo, que você não preste atenção em Cristo, porque ele sabe que é nele que reside a nossa vitória. Mas Deus quer que você foque em Jesus, na beleza e na amabilidade de Jesus. Amém, queridos? Medita sobre isso agora. Medita sobre isso agora. Eu sei que você meditou na palavra de Deus. Eu quero te perguntar qual que é o segredo para uma grande fé. Pensa um pouquinho. Somente 2 vezes nos evangelhos se menciona que alguém teve uma grande fé. E olha a circunstância. Uma vez foi um centurião romano, e outra vez foi uma mulher sírio-fenícia. Veja, nenhum dos dois era judeu. Qual que era o denominador comum entre eles? Eles não conheciam a lei. Eles não eram judeus e não tinham conhecimento da lei. Qual que era a única coisa que eles sabiam? Eles sabiam que era Jesus. Então, quando você conhece a graça e está liberto da lei, o seu pensamento, o seu foco está numa coisa só: Jesus. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é a cura. Ele é a salvação, Ele é a cura, Ele é a graça, Ele é o amor, Ele é tudo em todos, a Bíblia diz. Então veja, a Bíblia diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Romanos 8:1. Quando nós sabemos que, apesar de nós cometermos falhas ainda, apesar de que a nossa carne não converte e que nós repetimos erros, já não há mais condenação. Quando nós sabemos disso, que já não há mais condenação, mesmo com as nossas falhas, porque Cristo já levou sobre si a nossa condenação, o medo e a incredulidade vão embora, e a nossa fé cresce. Então o segredo para uma grande fé é focar só em Jesus. A lei ela não passou, mas a lei já foi cumprida. Por isso, nós não estamos mais debaixo da maldição da lei. Cristo nos libertou. Então veja, o que já está pago não pode ser cobrado novamente. Cristo já pagou. Muitos estão tentando pagar pelo que já foi pago. Muitos estão tentando merecer as coisas de Deus. Muitos estão pensando que se eles errarem alguma coisa, eles estão reprovados por Deus e não podem querer nada de Deus. Mas essa não é a palavra da graça.
E muitos naufragam na fé em meio às tormentas. Então, quando tem medo de um vírus, é porque não crê que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Aquela mulher que foi pega em adultério foi levada pelos fariseus a Jesus para apedrejá-la. Por quê? Porque a lei dizia que uma mulher pega em adultério deveria ser apedrejada. A lei era muito dura de fato para as mulheres. O que Jesus disse? Na lei de Moisés ela deveria ser apedrejada, né? O que Jesus meditou sobre aquilo naquele momento, né? Disseram a ele: olha, na lei de Moisés ela precisa ser apedrejada. E você, o que diz Jesus? Jesus, se ele dissesse que não deveriam apedrejá-la, ele teria quebrado a lei. E se ele dissesse que era para apedrejá-la, as pessoas diziam: ué, mas você não prega sobre a graça? Ele ia chocar os que estavam ouvindo sobre o amor de Deus para receberem salvação. Então o que Jesus fez? Ele escreveu no chão, né? Agora, o que ele escreveu no chão? Muitos pensam, né? O que ele escreveu no chão? Na verdade, o fato mais importante não é o que ele escreveu no chão, mas aonde ele escreveu. Em Israel, onde os doutores da lei ensinavam, e onde Jesus estava, não era terra, era pedra. Aonde que a lei foi escrita? Na pedra. Ele se abaixou para escrever uma representação de algo que seria escrito agora na pedra. Era o dedo de Deus escrevendo nas pedras. Ou seja, ele estava dizendo para os fariseus: vocês querem falar comigo sobre lei? Muito bem, Moisés mandou apedrejar, e vocês querem falar comigo sobre isso? Mas eu sou aquele que deu a lei. Jesus liberou ali naquele momento plenitude da luz sobre a lei, sobre a consciência deles. Quando ele disse: então, ok, como fui eu que fiz a lei, ele escreveu lá no chão. Então eu vou dizer para vocês como é que vai ser feito. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Sabe, quando ele se abaixou novamente, o dedo dele escreveu no chão pela segunda vez, né? Quantas vezes Deus deu a lei, queridos? Ele deu 2 vezes. 2 vezes. Primeira vez Moisés quebrou a pedra. Na segunda, Deus mandou fazer de novo. Deus mandou colocar onde? Debaixo da tampa do propiciatório. Ali dentro do propiciatório, naquele momento, havia só a lei. Depois foi acrescentado o maná escondido e foi acrescentada a vara de Arão que floresceu. Mas naquele tempo era só as tábuas da lei. Deus mandou colocar lá dentro, colocou uma tampa em cima, e lá em cima era aspergido o sangue. Porque Deus não queria mais olhar para a lei. Deus queria olhar para o sacrifício feito. O sangue simbolizava o sacrifício que viria e a graça e o favor de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero dizer, a lei ficou por baixo, coberta e escondida, e o sacrifício ficou por cima. A graça é superior à lei. É isso que Deus quer te dizer hoje. Mas muitos pregadores, infelizmente, estão dizendo que a pandemia é culpa da igreja, porque a igreja é infiel, porque a igreja tem esse problema. É verdade. É verdade que a igreja, infelizmente, tem falhado muito. E é verdade que por isso a graça veio, porque nós não conseguimos sem Ele. O que você precisa é de Jesus. E aí, qual que é a expectativa que nós temos? Aquela mulher, a expectativa dos fariseus era apedrejá-la se eles pudessem. Mas eles não puderam, porque a luz veio e eles se enxergaram. Eles enxergaram que eram pecadores. Por outro lado, Jesus era o único que podia apedrejá-la, mas ele não fez. Jesus perguntou para ela: onde estão os teus acusadores? Ela falou: foram embora, Senhor. E ele disse: eles não te condenaram? Ela disse: não. Ele falou: nem eu te condeno. O único que podia condenar perdoou. Ele deu para ela o quê? Um presente. O presente da não condenação. Mas ele disse para ela: vá e não peques mais. A graça é o que te liberta da sua própria condição, e é o que te capacita a ir e não pecar mais. Feche seus olhos onde você está agora. Eu quero orar por você.
Eu quero orar por cada mãe que está aí hoje, onde o mundo comemora Dia das Mães. Nós queremos declarar: você, mãe, saiba que Jesus te ensina, através da graça, que tudo que você precisa para que os seus filhos sejam benditos é que eles tenham Jesus nas suas vidas. Eu oro por cada mãe hoje, mas oro por cada irmão, para que a graça de Cristo seja revelada aos seus corações. Você teve a graça de ser mãe. Maria recebeu, através da missão de ser mãe, a graça do resgate, porque o Senhor disse para ela, para a mulher, que através da missão de ser mãe, disse para Eva, melhor dizendo, desculpe, o Senhor disse para ela que através da missão de ser mãe, ela seria resgatada daquela condição, da condição onde o pecado entrou através dela. Através do filho que ela teria, a bênção viria. Jesus veio como filho de mulher, implantado por Deus no ventre de Maria. Eu quero dizer a você, mãe, a sua missão como mãe te traz espiritualmente um resgate da parte de Deus. Deus te abençoa como mãe, e Deus abençoa os teus filhos. A graça, o favor de Deus te alcançaram. Meus amados irmãos, a graça e o favor de Deus alcançou a cada um de vocês. Eu oro para que o Senhor possa trazer revelação de que porque Jesus foi condenado, nenhum de nós pode mais ser condenado, porque nós cremos nele. A palavra de Deus, que todo aquele que crê nele não será confundido, e já não pode mais entrar na condenação, porque Jesus foi condenado no nosso lugar. Eu quero declarar em nome de Jesus, sobre a vida de cada irmão, que esta revelação que entra no seu coração, que é revelada também na sua mente, vai gerar em você este culto racional, de saber que diante de cada circunstância, maior é aquele que está em você, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, do que aquele que está no mundo. Porque nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós à direita do Pai. E porque por causa disso, porque nós estamos na sombra do Onipotente, porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, porque estamos debaixo das suas asas seguros, nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará às nossas vidas, porque Ele, o Senhor dos Senhores, já deu ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que nos guardem, para que não tropecemos nas pedras que haverá no caminho, porque o Senhor nos faz andar sobre as circunstâncias. Por isso eu te abençoo nesse dia, eu abençoo a sua vida. Eu declaro que a revelação de Cristo te move a lugares onde você não foi, para receber coisas que você não teve, e as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, porque Ele, o Senhor, está nos preparando para voltar. Ele vai voltar e nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Queremos reinar contigo, queremos reinar contigo. Oh, recalabaxê, andaralabás.
te louvamos, te bendizemos por esse culto. Eu te bendigo por cada irmão que está nos assistindo hoje. Eu te bendigo por esta igreja, por esta nação. Eu sei que aqui há um rei, mas nós servimos ao Senhor que é o Rei dos Reis. Eu declaro e abençoo o rei da Bélgica, a rainha, a sua família. Eu abençoo as autoridades, a primeira-ministra, todo o parlamento. Eu abençoo essa nação. Eu declaro que neste lugar uma grande igreja se levanta, e que a partir daqui da Bélgica, a Europa inteira será impactada pelo mover de Deus. E que se aqui houve o maior número de mortes, aqui também haverá o maior fluir de vida, porque o Senhor é por nós, e se Ele agir, ninguém impedirá. Por isso eu abençoo e declaro sobre a vida de cada irmão desta igreja a unção de Cristo, a unção que despedaça o jugo, para que eles sejam de fato sacerdotes do Deus Altíssimo, representantes, embaixadores de Cristo na terra, e esta nação se converterá ao Senhor. Assim eu declaro e abençoo, e você pode dizer amém, aleluia, amém, queridos, glória a Deus. Tenha um domingo abençoado na presença de Deus. Não se esqueça, todos os dias, 9 horas da manhã, nós temos o nosso devocional pelo Instagram e pelo Facebook. E nas quartas-feiras, às 21 horas, pelo Instagram da Igreja Videira Bruxelas, desculpe, pelo Zoom, perdão, eu falei errado, pelo Zoom, a Igreja Videira Bruxelas, toda, líderes, todos os irmãos da igreja são convidados a participar de uma reunião onde eu compartilho ensino bíblico, nós oramos, nós compartilhamos vida de Deus. Todos os irmãos da igreja estão convocados a participar, todas as quartas-feiras, 21 horas. Amém? Eu conto com você, espero por você. Tenha um domingo abençoado e bom final de weekend. Amém? Glória a Deus.